Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o movimento do planeta Netuno. No período de 19 de junho até 25 de novembro, Netuno fará a sua retrogradação e eu quero explicar para você o que isso significa. Primeiro, a retrogradação ocorre quando um planeta, aparentemente visto da Terra, parece que está voltando no sentido contrário do movimento do Sol. É claro que isso efetivamente não acontece, mas por uma perspectiva de vista, a gente tem a sensação de que o planeta está dando uma volta para trás. Simbolicamente, na astrologia, quando um planeta entra em retrogradação, isso traz para a gente a necessidade de nós pararmos e revisarmos os conteúdos que aquele planeta representa. Hoje nós estamos falando do planeta Netuno. Daqui a pouco a gente também vai ter retrogradação de Marte e de Mercúrio. No caso, aliás, Mercúrio é o campeão de popularidade quando ele entra em retrogradação e futuramente a gente vai falar dele de novo. Mas voltando a Netuno, eu quero explicar para vocês assim: Netuno é o planeta que rege os movimentos coletivos, o inconsciente, os processos da arte, da sensibilidade e da espiritualidade. A gente passa a observar, nesse período em que nós encontramos Netuno transitando pelo signo de Peixes, que muitas revoluções estão acontecendo no sentido coletivo, dos movimentos coletivos. Estamos vendo as questões migratórias, os conflitos dentro dos países, os conflitos sociais. Tudo isso Netuno traz uma tônica e, historicamente, a gente já sabe que quando Netuno está em Peixes, parece que ocorre um pouco uma movimentação no inconsciente coletivo. E a gente tem observado como isso está ocorrendo nos dias atuais. Netuno também vai reger os processos das nossas expressões, da nossa arte, da nossa manifestação, de como nós mostramos ao mundo criativamente aquilo que nós queremos expressar num nível mais emocional do que racional. E nesse sentido, nós temos observado como que Netuno em Peixes também está trazendo uma revolução de costumes, de expressão, de sexualidade e tudo isso trazendo de novo mais movimentos. E no terceiro sentido, Netuno também está conectado à espiritualidade. A gente pode observar cada vez mais como as pessoas estão fazendo uma busca pelo sentido das coisas, o sentido da vida, uma conexão mais interior, uma conexão emocional para tentar fazer a vida ter mais sentido. E também a gente pode observar que Netuno, pela mitologia, ele rege os oceanos. Olha as questões que a gente tem visto, sobre, por exemplo, a questão da poluição que os oceanos estão sofrendo. Esses dias eu vi uma campanha muito legal falando sobre como a gente deve se desvincular da vida com plásticos, porque o plástico é um grande poluente e o tempo de permanência na natureza é muito grande e os oceanos estão recebendo uma carga imensa de lixo e não está dando conta mais de tudo isso, A fauna marinha está sofrendo com isso. E aí a gente volta ao tema do que a gente está falando. Netuno entra em retrogradação nesse período até quase o final do ano. Todos esses temas que eu falei para vocês, portanto, vêm à tona, vêm sendo convidados para serem melhor refletidos, para a gente pensar mais nisso, para a gente tomar alguma atitude e tentar fazer diferente criativamente, como Netuno sugere, para chegar a outras possibilidades. Num sentido muito pessoal, Netuno pode falar para a gente como existe um lado que nós podemos também nos atrapalharmos.
Netuno faz uma grande conexão, é o nosso processo inconsciente. E se a gente não está muito alinhado com o que o nosso inconsciente contém, as possibilidades da gente se perder, da gente se atrapalhar, da gente ficar confuso é muito grande. Nesse período há também uma tendência de as pessoas se isolarem mais, sentirem mais as suas tristezas e sentirem mais deprimidas. E também uma situação que é muito importante a gente perceber é que Netuno rege todas as formas de, num nível positivo, de conexão com tudo o que é subjetivo. Num nível negativo, o Netuno pode fazer com que as pessoas busquem isso numa forma artificial, em que as pessoas se entregam mais a substâncias que alteram os estados de consciência, digamos assim, se envolvendo mais com álcool, com drogas e ficando mais nesse estado de confusão. Nesse período de retrogradação, portanto, é muito importante a gente perceber como que a gente está no nível emocional e espiritual, para a gente entender como que a gente está lidando com a nossa vida. A gente está achando as coisas meio sem sentido, a gente está precisando fazer mais conexão espiritual, e aqui a gente pode perceber a espiritualidade não como necessariamente alguma coisa ligada à religiosidade, mas a conexão que você faz consigo mesmo, entendendo aquilo que é importante para você. E é claro, a gente vai conseguir isso fazendo o quê? Meditação. Netuno também pode ser muito bacana para as pessoas que estão fazendo a prática diária da meditação, para encontrarem dentro dos seus arquivos inconscientes várias situações que podem vir à tona e elas podem trabalhar e se liberarem de traumas, de complexos e de situações que estão atravancando a vida delas. É muito bom aproveitar esse período de retrogradação que convida mais a esse estado interno, aqui falando num sentido positivo, para revisitar a sua vida, fazer as reconexões que você talvez não esteja encontrando agora e chegar num novo caminho mais consciente a partir das suas situações inconscientes. Meditem sobre essas palavras, o quanto eu tenho de situações que estão dentro de um lado que eu não conheço na minha história de vida inconsciente, mas que mesmo assim se manifestam na minha vida sem que eu perceba a relação de causa e efeito, de onde está vindo isso e como eu ainda não consigo lidar com tudo isso. Nessa fase de Netuno retrógrado, no sentido negativo, você pode ficar mais confuso com isso. Mas se você aprende a lidar com a energia do planeta, que isso é uma característica que a astrologia nos traz, você pode entender. Aqui podem ser mostradas situações que podem me ajudar a entender e, consequentemente, me liberar desses pontos. Então, eu posso ter aí movimentos sociais mais intensificados, como eu expliquei que Netuno rege isso, a gente vai ter aí essas questões políticas que estão meio que se delineando, questões mundiais. Então a gente espera que desse meio do ano para frente a energia de cada um esteja muito alinhada com o seu propósito interno de autoaperfeiçoamento, para que os ruídos externos, a partir da massa coletiva que vai ter um certo grau de inconsciência, não nos afetem. Para isso, o nosso processo espiritual pode ajudar muito, e esse estado que a gente deve buscar de silêncio, de solitude, pode ajudar muito na cura, inclusive das situações no nível coletivo. Se cada um de nós consegue fazer isso, a gente vai transformando aquele lugar inconsciente para uma proposta mais consciente. Então, pessoal, fica a dica. Você pode entender, aqui podem ser mostradas situações que podem me ajudar a entender e, consequentemente, me liberar desses pontos. Então, eu posso ter aí movimentos sociais mais intensificados, como eu expliquei que Netuno rege isso, a gente vai ter aí essas questões políticas que estão meio que se delineando, questões mundiais. Então a gente espera que desse meio do ano para frente
a energia de cada um esteja muito alinhada com o seu propósito interno de autoaperfeiçoamento, para que os ruídos externos, a partir da massa coletiva, que vai ter um certo grau de inconsciência, não nos afetem. Para isso, o nosso processo espiritual pode ajudar muito. E esse estado que a gente deve buscar de silêncio, de solitude, pode ajudar muito na cura, inclusive das situações no nível coletivo. Se cada um de nós consegue fazer isso, a gente vai transformando aquele lugar inconsciente para uma proposta mais consciente. Então, pessoal, fica a dica, vamos estar muito atentos àquilo que inconscientemente se manifesta na nossa vida. Eu falando essa frase pode parecer que ela não faz sentido, mas a proposta é que nesse período você tente encontrar. E quando a gente coloca um foco, uma intenção, as coisas aparecem pra gente. Fiquem conectados. Netuno também faz a conexão espiritual, tá bom? Eu agradeço vocês terem me ouvido e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!